Bom dia a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos, estou a serviço do Rei Jesus. Meu nome é o pastor Joyce Sanches e toda segunda-feira estamos por aqui com todos vocês neste devocional de só meia hora para falarmos. Estamos na série Pessoas como Nós, pessoas igual que você, igual que eu e você, mas pessoas que conseguiram se destacar na sociedade que eles estavam vivendo. Já falamos sobre Noé, já falamos sobre Caleb, e dessa oportunidade vamos falar sobre Joquebede. Então, já estamos aqui. Sejam todos bem-vindos. Todas aquelas pessoas que estão entrando, compartilhe essa live para que mais pessoas possam também participar. Nos avise aqui se está ouvindo tudo bem, se está tudo tranquilo. Estamos aqui para servir a Deus. Então vamos falar hoje sobre Joquebede. Joquebede, que foi a mãe de Moisés, né? Mãe de visão. Joquebede conhecida como uma mulher de visão. Mas antes de começar, eu queria orar rapidamente por todos nós e desejar a todos vocês uma excelente semana, tá bom? E vou também aproveitar aqui para compartilhar isso aqui. Eu vou também colocar aqui nas minhas... Vocês estão escutando? Estamos aqui. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este dia, obrigado pela Tua graça, pela Tua presença. Obrigado por nos permitir mais um início de uma nova semana, a qual está cheia de esperança, a qual está cheia de fé em que o Senhor vai intervir nas nossas situações. Quero te pedir por todos os irmãos que ouvirão esta palavra e quero te pedir por todos nós, para que o Senhor nos abençoe de uma forma especial e tenhamos uma semana rica, cheia de bênçãos, de realizações e de tudo que é de bom. Que possamos experimentar a Tua vontade durante essa semana, que é boa, agradável e perfeita. Muito obrigado, é assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. Bem, já temos por aqui Adilson Justino. Adilson, Deus te abençoe, meu irmão, da Igreja Batista Bíblica. Isto é a serviço do Rei Jesus. A serviço do Rei Jesus, antes de começarmos, é um ministério que ele está composto por pessoas de diferentes congregações. Primeira Igreja Batista na Vila do Ipicepe, Igreja Batista Bíblica, temos irmãos da Igreja Obreiro, temos irmãos da Igreja Nazareno, enfim, irmão também das Assembleias de Deus, e todos aqueles que queiram participar com a gente, é só acessar aqui a nosso Instagram, a serviço do Rei Jesus, se contactar conosco aqui através desse canal e estaremos sendo de ajuda para as comunidades. A serviço do Rei Jesus, ele realiza trabalhos na parte social e levamos alimento às pessoas que vivem à margem da sociedade, lá nas periferias, e a gente pode levar lá a palavra de Deus, certo? Então é isso que é a serviço do Rei Jesus. Bem, meus amados, vamos lá. Joquebede, né, foi uma mulher que também esteve num tempo difícil. Lembremos a história, vamos ao contexto. José tinha ido com a família toda lá para o Egito e estava vivendo no melhor do Egito, né, José? Só que com o tempo se levantou outro faraó que não conhecia Deus e não conhecia os feitos que Deus tinha realizado com o povo de Israel. Esse novo rei, vamos dizer assim, imperador do Egito, não conhecia. E ele percebeu que o povo de Israel era um povo poderoso, era um povo que estava se multiplicando cada vez mais. E então ele viu esse crescimento e ele teve medo. Ele disse, com o tempo, esse povo vai crescer tanto que vai tomar Egito todo, então vamos impedir isso. Então veio esse pensamento na sua mente. Então ele disse, não, vamos acabar com tudo isso. Menino, varão, nós vamos acabar com ele, vamos matar ele. E as meninas vamos preservar, né? Mas os meninos, eles vão morrer. Então esse foi o edito. E todo que era a guarda real, eles cumpriam esse edito. Então foi lançado essa lei
Então todo menino que nascia tinha que ser morto, né? Para evitar essa multiplicação. Deus, ele sempre ouviu o povo, né? Deus sempre ouviu o seu povo, sempre cuidou do seu povo. E esse rei, né, começou a perseguir o povo. O povo de Israel trabalhava muito, mas ele começou a escravizá-los e começou a colocar mais trabalho. E eles trabalhavam na construção e eles forneciam, né, os tijolos, mas aqui ele disse, não, agora eles vão fazer os tijolos e também vão fazer tudo. Então o trabalho foi dobrado e começou aquela perseguição. E o capítulo 2, acho que o versículo 10 de Êxodo, ele diz que o povo chorou e clamou a Deus, e Deus olhou para o seu povo. Então Deus sempre olha para o seu povo, mesmo nos momentos difíceis de agonia, mesmo nas ditaduras, mesmo nos momentos difíceis, Deus olha para o seu povo, e Deus lhe lembrou. E nesse tempo de agonia, nesse tempo de angústia, e era perseguição tras perseguição, nasceu Moisés. Moisés nasce num tempo de turbulência. Moisés nasce num tempo de perseguição. Moisés nasce num tempo quando havia muita perseguição. Esse é o tempo de angústia que nasce Moisés. Agora imagine, tendo uma lei que proibia ter menino, o varão, né, na casa, imagine como sustentar o choro de um menino para ele não chorar. Quando isso acontecia, a guarda passava de tempo em tempo nos lugares que havia criança, né? Passava, e se ele via que era uma menina, deixava. Se via que era um menino, então pegava e matava. Então era um tempo de angústia. Imagine como ocultar, como esconder esse menino. Então Joquebede, ela sabia que em qualquer momento seu filho podia ser tirado dela e morto, pelo fato de ser um menino, de ser varão, né? Então ele podia ser morto. Então essa mãe de visão, ela sabia, irmão, veja isso, interessante, ela sabia que tinha pouco tempo. Ela sabia que ela tinha pouco tempo com seu filho e que em qualquer momento seu filho podia ser tirado dela. Ela conseguiu ocultar ele por uns meses, mas depois o tempo foi passando e conter o choro do menino se fez cada dia mais difícil. E ela fez o que pôde, né? Ela fez o que pôde, mas ela não pode mais aguentar sustentar, né? Esconder esse menino. E ela fez tudo o que pôde, né? O tempo se passou e como ela viu que não podia mais sustentar, esconder esse menino, aí ela fez o quê? Teve essa ideia, que eu acredito que foi da parte de Deus, que já tinha um plano traçado. Primeiro Deus contemplou Joquebede por algum propósito de Deus, por alguma coisa que Deus sabia. Deus contemplou Joquebede para ser a mãe de Moisés, que posteriormente Deus trazeria livramento para o povo de Israel em mãos de Moisés. E Deus contemplou essa mulher, né? Então Deus deu essa visão, essa ideia talvez veio na cabeça dela, e ela pensando e chorando, né? Deus, o que eu faço? Como choram muitas mães, né? Quando talvez não tem para dar alimento para os filhos, como choram muitas mães quando veem que seus filhos estão em perigo, elas choram. E essa mãe, talvez nesses choros, né? nessa agonia toda, Deus deu essa ideia de colocar ele numa arca, né? E colocar ela no rio Nilo, justamente no tempo que a filha de Faraó tomava banho aí naquele lugar. Então foi uma ideia. A menina, irmã dele, ficou olhando de longe, menina esperta. Aí quando viu a corrente do rio, levou aquela arca, né, justamente para os braços da filha da filha de Faraó, esperando na misericórdia de Deus, porque ela bem podia simplesmente não se importar. Simplesmente ela podia dizer: olha o que está acontecendo a esse menino, deixa aí, que esse é um menino dos hebreus, entendeu? Então podia acontecer muita coisa, mas nos propósitos de Deus aconteceu da forma que está escrito. E aí a filha de Faraó, todos sabemos a história, pegou o menino e viu que o menino era bonito, que era um menino abençoado com a graça de Deus, e decidiu
criá-lo. Aí a menina saiu, né, a irmã Miriam, e ela disse: se tu quer, eu te busco uma mulher das hebreias para que ela possa criar um menino. E ela disse: tá tudo bem, chama ela. E ela levou o menino para os braços da mãe, e a mãe recebeu o pagamento por criar o seu próprio filho. Mas a agonia não acabava aí. Essa é a parte que nós conhecemos, mas a parte aonde a visão de Joquebede, a mãe de Moisés, foi bem aguzada, foi no seguinte ponto que eu vou tratar, e é que ela sabia que ainda tinha pouco tempo. Por quê? Já não podiam matar o menino, porque era afilhado da filha de Faraó, já não podiam matar, mas ela sabia que em qualquer momento Moisés iria ser tirado dela. Ela sabia que em qualquer momento Moisés iria ser tirado dela, e ela sabia que tinha pouco tempo para a criação de Moisés. Nós, irmãos, sabemos, às vezes pensamos que temos a vida toda para criar os nossos filhos, mas o ataque ideológico, a nuvens de ataque ideológico que estamos recebendo, nos deixam cada dia mais limitados como pais, com pouco tempo para a formação dos nossos filhos. A vida corrida, às vezes temos 1, 2 empregos, trabalhamos em 2 lugares, e nós temos que ter essa consciência que essa mulher tinha. Ela sabia que tinha pouco tempo para criar seus filhos, e pouco tempo para esvaziar nele todo o conhecimento a respeito do Deus hebreu, do Deus de Israel. Então ela sabia que ela necessitava esse tempo, e ela, pelo que eu vejo mais na frente, ela não desperdiçou nem um pouquinho o tempo que tinha para criar Moisés. Ela precisava ensinar as leis a Moisés. Ela precisava ensinar a lei mosaica. Ela precisava ensinar como cultuar o Deus de Israel. Ela precisava ensinar a Moisés quem era o Deus de Israel. Ela precisava passar para Moisés todos os ensinamentos sobre todos os feitos que Deus realizou no tempo que Israel peregrinou, né? Pelo menos até chegar ali, tudo que se passou. Ela precisava ensinar ele sobre o Deus de Israel, e ela aproveitou todo esse tempo. Ela sabia que em qualquer momento a filha de Faraó chegava e mandava trazer o menino para lá para o palácio, porque era dela, né? Ela recebia por criar ele, mas ela não desperdiçou o tempo. Então, nós hoje, sendo conscientes, né, de que temos um faraó ali fora, um mundo que quer tragar as nossas crianças, que quer tragar as nossas vidas, nós mesmos, de uma forma ou de outra, somos influenciados por essa nuvem de ideologias que estão no ar. Nós respiramos o ar das ideologias. E nós temos que ser conscientes disso. E como nós respiramos dessas ideologias enviesadas a coisas que são contrárias aos princípios de Deus, porque as instituições hoje em dia estão se transformando nisso, estão se transformando em militantes, estão se transformando em portadores de ideologias contrárias à palavra de Deus. E nós estamos nesse Egito, porque Egito é isso, representa o mundo. Então, mais hebreias, de filhos cristãos, você está no meio de um Egito, e tem um faraó que está por aí rugindo, tentando tragar as crianças, tentando matar as crianças. Então, e como estão fazendo isso? Antigamente era através de um edito, de um rei que mandava matar. Hoje não, hoje é um ataque ideológico, hoje é um ataque na consciência, hoje é um ataque em reformular o pensamento das nossas crianças para que aceite todo. Então nós temos que ser conscientes que respiramos ideologias contrárias à palavra de Deus todos os dias, através dos meios de comunicação, da rádio, televisão, internet, dos meios de comunicação, né? Então, em vista disso, nós temos que aproveitar o tempo. Como Joquebede, que sendo uma mulher de visão, ela entendeu que precisava ganhar muito tempo e não desperdiçou tanto. E isso nós podemos ver que ela foi uma mãe que ensinou seus filhos. Sabe por quê? Porque Moisés, né? Moisés foi um homem que ele foi lá para o palácio, né? Aí ele, quando ele teve 12 anos, se eu não erro, ele foi chamado pela filha de Faraó, né, para ir para o palácio. E ele não esqueceu.
ele não esqueceu do que Deus ensinou. Moisés foi lá e foi criado com todos os luxos, foi criado com toda aquela coisa, todas as riquezas da filha de Faraó. Mas ele não esqueceu. As riquezas, as posições, os privilégios do Egito não fizeram com que Moisés esquecesse tudo aquilo que a mãe lá na sua casa de agonia, lá que Moisés continuava sendo criado por ela, mas continuava vivendo um ambiente de agonia. Os egípcios continuam perseguindo o povo de Israel. A mãe chorava, trabalhava forte, trabalhava duro, e eles impunham cada dia mais carga e mais carga e mais carga. Então assim, esse foi o ambiente que rodeou Moisés até os 12 anos. Então foi um tempo que a mãe achou suficiente para esvaziar nele o conhecimento de Deus, e ensinou a Moisés o Deus hebreu, o Deus hebraico, o Deus de Israel, e passou esses ensinamentos para ele. E Moisés foi lá e se criou com todos aqueles luxos, privilégios e tudo que ele podia, o que ele queria, ele iria ter lá no palácio de Faraó. Mas quando ele teve 40 anos, Moisés viu, porque veja que desde os 12 anos, desde que ele nasceu, essa perseguição durou muitos anos, e Moisés se fez homem e teve 40 anos. E quando ele fez 40 anos, ele viu que um egípcio estava batendo no hebreu, no israelita. E aí ele falou o quê? Ele se sentiu identificado com o israelita. Ele sabia que ele estava ali, mas que ele não era desse povo. Da mesma forma, nós temos que nos sentir também hoje. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós estamos neste mundo, porém não somos deste mundo. Nossas leis provêm lá do alto, e as leis que regem as nossas vidas vêm lá do alto. E ele se sentiu identificado e fez alguma coisa, levado pelo impulsionado. Ele foi, matou o egípcio e enterrou na areia. Depois foi descoberto tudo isso, e Moisés teve que fugir 40 anos lá para o deserto. Ainda se passaram mais 40 anos lá, e Moisés passou lá tendo muitos aprendizados. Agora imagine a agonia dessa mãe, sabendo que seu filho, ele não sabia nem onde que seu filho estava. Mas o que eu acho interessante é que esses anos a mãe de Moisés aproveitou o tempo porque ela sabia que em qualquer momento seu filho ia ser tirado. Então ela aproveitou todo o tempo que tinha para ensinar a Moisés sobre o Deus de Israel. Nós hoje não podemos perder tempo. Temos um Egito, que representa o mundo. Temos um faraó, que representa as trevas, o mal que está querendo tragar, o sistema mundano que está querendo tragar nossos filhos. E nós temos que aproveitar a mínima oportunidade para falarmos sobre o Deus de Israel, sobre o Deus da Bíblia, o Deus dos princípios cristãos, porque nós estamos respirando uma perseguição constante. Esse faraó está ali à caça, à espreita de nossos filhos, até de nós mesmos, que de forma inconsciente somos influenciados por as ideologias enviesadas que o mundo está ensinando hoje. Então nós temos que nos posicionar e ensinar aos nossos filhos sobre o Deus de Israel. Se o mundo ensina isso, eles acham normal, mas para nós não funciona assim, filho. Nós temos que aproveitar o maior tempo para ensinar aos nossos filhos sobre os princípios de Deus, sobre o Deus de Israel. Então temos por aqui entrando Cléria Maria. Oi Cléria, tudo bom? Bom dia. Compartilhe essa live. Temos aqui Constelec, não sei quem é, mas seja bem-vindo também. E Adilson Justino também estamos aqui. Pode compartilhar essa live para que muitos possamos aprender. Então, nessa série Homens como Nós, estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre esses homens e mulheres que conseguiram se destacar em tempos difíceis. O tempo de Moisés não foi diferente ao nosso. Temos todos os elementos ali na perseguição. Mas Joquebede, ela foi contemplada por Deus, porque Deus sabia que essa era uma mulher inteligente. Então ele
Ele escolheu ela com um propósito e ela se manteve nesse propósito. Ela fez o papel de mãe, ela fez muito bem o papel de mãe e ela guiou Moisés ensinando os feitos de Deus, os princípios de Deus, e isso foi suficiente para que mesmo Moisés no palácio, nos luxos do Egito, nas leis do Egito, Moisés conseguisse se manter fiel ao Deus de Israel. Nós temos muito a aprender com essa mulher. E as mães hoje em dia, elas vivem mais agonia. Nossos filhos são diretamente, demoniacamente, vamos dizer assim, influenciados por essas ideologias contrárias à palavra de Deus. Nas escolas, hoje em dia, são influenciadas nos meios de comunicação, ou na normalização das coisas que antigamente não eram e que nunca foram nem serão normais. Para alguém que segue os princípios de Deus, hoje se normaliza tudo. É normal que uma criança mude de sexo aos 12 anos. É normal que uma criança faça isso, escolha seu sexo. É normal que isso. Então, hoje em dia, essa normalização, porque os meios de comunicação em massa, eles buscam isso, a normalização das coisas para que já pareça normal. E nós que nos opomos de forma direta a essas coisas, ficamos sendo vistos como pessoas antiquadas ou pessoas totalmente desfasadas da realidade. E não é que estamos desfasados da realidade, é que nós seguimos os princípios da palavra de Deus, que é o que rege as nossas vidas, e não teremos medo de declarar isso. Podemos até respeitar as decisões das pessoas, porque não podemos dominar a mente deles, mas nós devemos nos posicionar. Então, em relação aos nossos filhos, o que podemos aprender de Joquebede, que ela foi uma mãe de visão, contemplada por Deus para ter esse propósito. Ela teve a fé suficiente para colocar seu filho ali nesse rio, sem saber o que iria acontecer. Veja a agonia dela, esperando a ver que em qualquer momento só se ouvia o choro do filho. Ela não ouviu mais nada, e era que Deus estava conduzindo todo esse peregrinado de Moisés. Foi uma mulher sábia ao pôr em prática essas ideias. Foi uma mulher sábia para manter escondido esse menino, né? Deus ajudou com certeza. Deus pôs a graça de Deus em Moisés, ao ponto de que quando ela viu Moisés chorando e viu que um menino lindo, ela decidiu não matá-lo, né? Ela tomou ele para criá-lo. Foi uma mulher que colaborou com os planos de Deus, teve coragem, uma mulher muito corajosa mesmo, porque para desafiar o edito do rei e esconder esse menino durante 3 meses era complicado. Imagina o choro do menino, irmão, à meia-noite. Ninguém aguenta. E ela teve que buscar alguma forma para manter o choro do menino escondido da guarda de Faraó. Então, os frutos que ela manifestou: mansidão, paciência, muita paciência, fé, coragem, né? Ela conseguiu influenciar a vida dos seus filhos para ensinar eles nos princípios de Deus. Então, ela consumou a visão que Deus, a missão que Deus entregou. Deus entregou a missão dela por 12 anos e ela conseguiu cumprir nesse tempo a missão de criar um filho bom, temente a Deus. Então Moisés conseguiu libertar o povo de Deus. Arão foi chefe no sacerdócio escolhido, e Miriam foi uma primeira mulher profetisa e cantora. Então ela, como mãe, ela não fracassou. Ela foi uma mulher que ela fez o trabalho. E a Bíblia destaca mais o papel da mãe, sendo que ele tinha seu pai Arão, né? Que era Arão, era o sobrinho dela, né? Porque antigamente não tinha essa restrição. E veja isso, ela cumpriu a sua missão. Os 3 filhos delas foram conduzidos no temor do Senhor. Ela conseguiu Moisés, logrou o propósito de libertar o povo. Arão foi o principal sacerdote da tribo, né? E Miriam foi a primeira mulher profetisa, né? E cantora do povo de Israel. Ela conseguiu o objetivo. Ela foi uma mãe diligente. Ela foi uma mãe que ensinou. Ela foi uma mãe que não desaproveitou as oportunidades que Deus lhe deu. Por pouco tempo, em relação a Moisés,
mas teve mais tempo com os irmãos para ensinar a eles os princípios de Deus. Então, meus amados, de Joquebede podemos aprender a imitar os princípios, as características dela, que foi uma mãe cheia de visão, corajosa, com fé, que ela serviu ao propósito de Deus, ela fez o papel de mãe, ela formou seus 3 filhos e conseguiu, manter e conseguiu esvaziar nesses filhos todo o conhecimento sobre o Deus de Israel. Nós temos pouco tempo, todos os dias nossos filhos são atacados ideologicamente e nós temos que aprender de Joquebede, sermos pais e mães virtuosas. A mãe tem um papel fundamental, porque a mãe ela é a formadora, ela é aquela que vai passar bastante tempo com o filho, sobretudo os primeiros anos da vida. Ela é que vai passar os princípios de Deus para os seus filhos. Então nós temos que entender isso. Temos pouco tempo. Joquebede, ela tratava com Moisés como se tivesse aquela agonia, emprestado, um filho emprestado, porque em qualquer momento podia ser pego. E nós temos que também ter essa consciência. Temos nosso filho e não temos tempo para perder, Temos que aproveitar o máximo do tempo para ensinar aos nossos filhos a sabedoria de Deus, os feitos de Deus, o que Deus faz e o Deus de Israel. Meus amados, que Deus nos abençoe. Mais uma vez convido vocês a participar dessa equipe de trabalho a serviço do Rei Jesus, que é liderado por o diácono Gilberto e sua esposa Lucy, da Primeira Igreja Batista na Vila do Ipicep. Eu sou colaborador aí quando vamos para alguns interiores do estado de Pernambuco e fazemos trabalhos odontológicos, pregamos o Evangelho e levamos comida também aos mais necessitados nas áreas da periferia. Nós vamos para a cidade, geralmente de 15 a 15 dias ou uma vez por mês, e levamos alimento às noites para essas pessoas que não têm, ou que vivem à margem da sociedade. Você pode participar também, você pode doar, você pode ficar sabendo sobre os nossos encontros, sobre as nossas atividades, você pode participar doando, você pode participar indo, você pode participar orando por nós, você pode participar participando conosco toda segunda-feira dos nossos devocionais. Então tem muitas formas que nós podemos participar do trabalho do Senhor. Eu convido vocês. Isto é a serviço do Rei Jesus. Meu nome é o pastor Joyce e estamos aqui toda segunda-feira para servir a Deus, ao Deus de Israel. Que Deus nos abençoe a todos, que possamos ter uma semana abençoada. Quero agradecer a Dilson, a Cléria, essa conta aqui, Constelec, não sei quem é, mas a toda a família do irmão Adilson, a irmã Adriene, a Andressa, Anderson, todos vocês lá, muito obrigado por estar aqui com a gente. Que Deus abençoe vocês de uma forma maravilhosa e que Deus abençoe a todas as pessoas que vão ouvir essa reflexão do dia de hoje de uma forma especial, e que Deus possa conceder uma semana cheia, repleta de bênçãos. Isto é a serviço do Rei Jesus, e eu sou o pastor José Sanches. Que Deus nos abençoe.